Vamos lá. Para começar a discussão, fiz um desenho, estava começando a falar de arquitetura, né, de integrações. Pessoal, o conceito de integração de software, ele remonta no passado, né? Lá, antigamente, antes de a gente estar discutindo aqui integração contínua, já se falava de integração. Nos primórdios, integração era troca de arquivo. Né? Troca de arquivo, um sistema escrevia um arquivo, o outro pegava e fazia uma carga a partir daquele arquivo. E aí atualizava os dados. E isso se manteve, né, até os anos 80, aí, vamos dizer assim, que aí a arquitetura de banco de dados cresceu, banco de dados relacional principalmente. E aí muita gente começou a integrar na camada do banco, só que integrar na camada do banco traz dificuldade de manutenção, que você começa a fazer sistemas muito acoplados, né? Ou seja, vários componentes falando, acessando, escrevendo e alterando as mesmas tabelas, não dá muito certo isso. Na hora de manter, você tem que manter o dado, tem que manter vários pontos do sistema. Então, a evolução da tecnologia de software, com orientação a objeto, componentização, permitiu que o desacoplamento fosse uma coisa viável, né? E aí pensar em camadas e pensar em encapsular a inteligência, aí o software cresceu nessa linha, e as integrações aí com interoperabilidade de plataforma, acessar outra camada, DECOM, RMI, né? E a parte assíncrona com fila. Então isso avançou até o Web Services, né, que suporta tudo isso, mas com interoperabilidade entre plataforma e linguagem, de uma forma fácil de fazer, independente, né? E REST, né, também, e o negócio vai evoluindo. Tá? Não importa como é que a integração vai acontecer, a gente sabe que se tem integração, normalmente tem equipes trabalhando em paralelo. Por quê? Porque tem equipe que é especializada numa tecnologia, tem equipe que é especializada em outra, tem fábrica que trabalha só para um tipo de componente, tem gente que constrói só back-end. Então, a gente tem que ser capaz de entender, arquiteturalmente falando, e ver como é que a gente vai conseguir, a partir do momento que qualquer fábrica de qualquer tecnologia entregue alguma coisa, ou disponibilize lá na stream, ou faça a integração, eu consigo testar aquilo, saber se aquilo já está bom, porque aí você entra numa relação ganha-ganha com a fábrica, com qualquer um do desenvolvimento. Melhora a colaboração para todo mundo, você cria visibilidade, o Bruno estava falando aqui no primeiro dia, visibilidade para o usuário final, quem paga a conta. Ter certeza de que aquilo que foi colocado ali no ambiente já está testado, já funciona, não tem que esperar todo mundo desenvolver tudo para vamos fazer o teste agora, e é aquele boom de problemas e corre atrás, e aí quem mexeu já não está mais ali, tem que procurar outro, aí abre ticket para resolver, o cara que testa fica perdido, né? Então quanto antes a gente conseguir discutir isso, a gente melhora. E o raciocínio do teste contínuo está muito ligado com a capacidade de antecipar. Eu vou antecipar para puxar isso para as sprints para poder ser contínuo. Está claro isso, gente? Mas a gente sabe que você tem, né, complexidade. Então, por exemplo, hoje a gente faz muito dispositivo que é mobile, né? Mas o que está por trás daquilo? Pega um internet banking no celular, por exemplo, né? É lógico, tem aplicação mobile que é monolítica, assim como tem aplicação com Word no meu computador, ele é standalone, ele roda sozinho. Mas tem aplicações que tem que consumir serviço, tem que falar com alguém, né? Normalmente é assim, as aplicações corporativas são assim. E aí, qual é a complexidade que está por trás disso? E qual o risco que isso me traz se eu não tiver atento ao versionamento que tem que acontecer com todos esses componentes à medida que eu também versiono a ponta? Porque necessidades de negócio vão provocar mudanças em vários pontos. Ok? E aí, às vezes, a gente não tem a visibilidade de que outras equipes também estão trabalhando em paralelo com a gente para fazer isso acontecer. O RTC, o Jazz Hub, dá essa visibilidade, né? Traz isso para a tona. O último slide aqui falando dessa questão de aplicações heterogêneas, né? Mostrando a integração com barramento, com mainframe, com componente JB, né? Ligação à internet, acesso externo, terceiro, integração com arquivo. Até hoje tem integração com arquivo, tem solução com ADI, né? Troca de falar com legado, por exemplo. Eu tenho que ser capaz, por exemplo, de ter um teste, por exemplo, que consiga
subscrever para ver se o arquivo chegou, para entender se aquilo está ok e sair com o resultado. Eu sou capaz de testar nessa camada de integração. Eu tenho que ser capaz de testar em qualquer camada de integração. Ok? Acessar banco direto, acessar serviço, o que for. Opa. Então, do que eu estava falando, da questão de ter um trabalho paralelo, a gente tem um desenho aqui, seguindo o fluxo do desenvolvimento, dos requisitos, do desenvolvimento, teste unitário. E o que está desenhado ali no meio do slide é que, normalmente, depois do teste unitário do desenvolvedor, só vai ter teste lá no final. E aí esse Big Bang é justamente, né, problemática que você vai encontrar quando começar a, na hora de homologar o sistema, fazer o teste de aceitação do usuário que está ali na ponta, você encontrar todos os problemas de integração, né, bem empurrados. Então, normalmente os testes mais robustos eles são atrasados e aí os defeitos vão ser difíceis de decorar por conta disso. Isso acaba acontecendo na prática. Gente, estou falando alguma coisa diferente do que vocês veem por aí. Está todo mundo de acordo com o que eu estou falando? O que a gente tem que melhorar nesse desenho aqui? Que capacidade que a gente tem que criar? A gente tem que melhorar esse desenho eliminar aquele Big Bang e puxar os testes de integração. Puxar teste de performance, se eu quiser. Por que o teste de performance só acontece, por exemplo, no final do ciclo? Porque eu só vou testar performance quando está tudo pronto, não é isso? Mas por que eu não posso testar performance de um componente específico, que seja crítico? Testo só ele. Então o teste na camada da API, teste na camada de serviço, ele se torna cada vez mais importante, né, nesse contexto que a gente está discutindo aqui. O que a gente chama de teste de integração que está escrito é a capacidade de chamar um componente, um serviço que for, né, falar com alguém em qualquer camada, que não seja um teste a partir do front-end, seja um teste a partir de qualquer camada. Camada de back-end, banco, camada de integração, serviço, o que for, né? A partir de um protocolo específico, mandar uma informação, validar a estrutura do dado ou do formato, do esquema que está envolvido naquela comunicação e o dado que está sendo trocado, e aí validando endpoint, formato de mensagem, dado trocado, eu ser capaz de testar aquele cara de forma independente do resto. É isso que a gente chama de teste de integração. Porque se eu faço esse teste de integração, eu tenho certeza que aquele cara responde como deveria. E aí quando eu juntar as peças, o que eu vou saber? Vou ver que realmente está tudo funcionando como deveria. Ok? Eu elimino aqueles problemas lá de trás básicos daquele código que não faz nada, né? Que a gente sabe, pressão do desenvolvedor, o cara vai lá, joga o código, não está pronto ainda, o teste não acontece, ele ganha tempo. O Bruno não falou isso aqui no primeiro dia? Você resolve isso, cara. Uma relação ganha-ganha para todo mundo, porque quem está escrevendo está mostrando que o que ele está feito está como deveria, e quem está esperando alguma coisa sabe que pode contar com aquilo que está ali. Então é realmente uma coisa cultural, né? É a capacidade de testar sempre. É isso que a gente chama de teste de integração. Não adianta ficar achando que você vai poder testar a qualquer momento a partir do front-end. Porque sabe que vai ter mexida para fazer, os testes, né? Muita coisa vai mudar. Se eu ficar construindo o teste a partir do front-end desde o início, eu vou ter um trabalho enorme de ficar mantendo esses testes. Joia isso, gente? Então tá aí, ó. Teste de integração acontece durante o ciclo, não é só no final, durante o ciclo. O teste de performance pode disparar nos componentes durante o ciclo. E eu descobri que eu falei, né, que tem algum problema antes, é bom, não é ruim. É bom porque eu vou reduzir custo, eu vou poder endereçar aquilo ali rápido, eu vou garantir uma melhora de qualidade. Aí a discussão é qualidade, não é teste. A diferença entre teste e qualidade eu não estou simplesmente criando teste, eu estou garantindo que eu estou fazendo um software melhor. Então aí a discussão é qualidade. Né? E aí eu vou ter certeza que eu tenho uma convergência para a data fim que funciona, porque depois de algumas sprints eu tenho que entregar, eu tenho gerenciamento de release aí. Né? Se eu não tiver convergência para a data fim, vai chegar na hora da release, não vai ter release, ou então vai ter uma release que não era, né? E aí vai se perder tempo com coisas que não era para se perder.
né? Vai se trabalhar em sprints não planejados, ou tem que fazer para corrigir problemas. Né? Vai ter que botar o pessoal vai ter que colocar o pessoal de desenvolvimento lá no ambiente de produção. Tem empresa que faz isso, cara. Tá? Tem empresa que trabalha com o ambiente de pós-produção, entre linhas. Por quê? Porque é o momento que vem que, né, tem que ter cara ali para resolver os problemas que estão acontecendo, porque tem problema. Tem empresa que trabalha com o ambiente de pré-produção, que é o quê? Quarentena para deixar o negócio rodando e ver se pode botar em produção. Olha o tempo que está se perdendo. Então, a gente tem que corrigir o nosso trabalho durante o ciclo com esse raciocínio aqui. Coloquei um slide aqui só para dar a ideia de que existem barreiras para isso acontecer. Isso não acontece de graça, né? Por exemplo, o ambiente será outro em 3 semanas. Por quê? Porque o ambiente será outro porque tem uma manutenção prioritária. Cara, tu não vai mais poder mexer aqui. Né? Aquelas coisas, aquelas variáveis que fazem a teoria ser diferente da realidade. A gente sabe que essas coisas acontecem. Né? Nós ainda estamos esperando por eles para fazer o deploy. Ou seja, tem alguma parte que não está, né, pronta. Ou a equipe de desenvolvimento não começou o trabalho ainda. Então, a área de teste é muitas vezes uma área reativa. Uma área de teste caixa preta, a gente chama a área de teste que só olha para teste baseado em front-end. Ela quer esperar tudo ficar pronto para falar, olha, eu vou testar, se tiver problema, cara, foi o cara que não fez direito. Gente, pensando no cliente final, todo o discurso que vocês estão ouvindo aqui de DevOps, faz sentido a área de teste ser uma área reativa durante o desenvolvimento? Ou faz sentido esse cara se integrar na sprint? O que vocês acham? Então, a gente tem que eliminar essas barreiras. Né? Ou, muito custoso suprir mensagem de teste, ficar pensando o que eu vou testar, pensar o que eu vou passar para o componente, pensar o que aquele componente específico me devolve. É custoso isso. Se o cara de teste é que tem que fazer isso, se não tem uma continuidade desde o desenvolvedor que pensou aquilo já desde o início. Né? Então, o que a gente tem que fazer é quebrar essa reatividade, ser mais proativo, trazer o cara de teste para junto e quebrar a barreira entre desenvolvimento e teste. Vocês concordam com isso ou não, gente? Quebrar a barreira entre desenvolvimento e teste e poder fazer o teste acontecer dentro das sprints. Poder começar a pensar o que eu vou testar. Poder pensar e fazer esse teste e incorporar ele nos meus builds, por exemplo. E aí começar um negócio mais evolutivo. Só que ainda existe uma outra barreira, fora tudo que a gente está falando aqui. Porque realmente pode ter coisa que não está pronta, que seja dependência para o que eu fiz. Como é que você já resolve isso hoje, gente? Tem uma dependência, aí vem aquela palavrinha na cabeça assim, mock, não é isso? Vou mocar esse negócio aqui, mockup, né? Mockup é uma coisa de longa data aí. Só que o mock, quem é que faz o mock? É o desenvolvedor. Porque o mock é código, é você fazer um código fake, não é isso? E aí com aquele código fake, gente, perguntinha, se você faz um código fake, isso é um recurso que você como desenvolvedor se vira, né? Quando você evolui no ciclo, entra testador, outras pessoas que não foram o cara que codificou, ele vai ter facilidade para trabalhar com aquele mock, assim como o desenvolvedor? Esse mock que foi feito, ele vai permitir, depois que tiver turnover de equipe, mudança de área, o cara trabalhando com outra coisa, ele vai permitir um reuso fácil? Não vai. Esse mock, ele representa um esforço de tempo do cara que tem que programar alguma coisinha a mais, por mais que use algum framework, mas vai representar sempre um esforço de tempo. Né? E mais, esse mock vai fazer parte do build? Sim ou não, gente? É código. Ele vai fazer parte do build. Já vi casos desse build seguir, cara. O mock ele dentro. Imagina, né, cara? Aí depois tem que correr atrás para... O que foi testado por algumas vezes vai ter que ser alterado, porque eu tenho que tirar aquele código dali de dentro. Então, é por isso que a gente, em teste contínuo, não discute mock. A gente discute o que está escrito ali embaixo, Service Virtualization. Service Virtualization não vai atrapalhar o teu build.
A ideia é que funcione de uma forma transparente numa camada de comunicação que você tem. Tem que comunicar alguma coisa com alguém. Naquela camada ali, pensando em protocolo, mensagem trocada, você consiga virtualizar daquele ponto para frente. Pensar em endpoint e virtualizar endpoint. Ok, gente? Tá claro esse raciocínio? Então, se a gente pensa assim, a gente consegue raciocinar o ciclo, né? Está compilando, está fazendo aquele testezinho que você faz ali do teu código unitário, que já pode até contar com uma virtualização de serviço também, desde aquele momento. Instala, configura, constrói, né? Faz build, entra num ambiente de teste, de integração, porque vários estão fazendo integração contínua, vários da equipe, de outras equipes, né? Você pode estar levando tudo para um ambiente para você estar testando. Nesse ambiente eu consigo testar independente de camada e consigo testar simulando que não está pronto para mim. Ok isso, gente? Simulando que não está pronto. Agora, isso é utopia se eu não tiver uma forma fácil de, sem esforço de codificação, porque eu tenho que ouvir o cara de teste. Então, sem esforço de codificação, eu construí isso. E aí que vem a ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. A ferramenta que eu estou propondo, que vocês usem aí no desafio, é uma ferramenta que se baseia no paradigma de mensagem. Qual é a mensagem que eu mando para alguém? Se eu mando uma mensagem para alguém, se o componente A manda uma mensagem para o componente B, você consegue interceptar essa mensagem e para aquele endpoint ali, você mandar a mensagem, ou seja, a ferramenta funciona como um cliente para mandar a mensagem. Se eu não tenho o componente A, eu consigo testar só o B. Beleza? E faz o contrário também. Ou seja, assim como na ferramenta a gente vai conseguir fazer o cara que envia o request, recebe a resposta e valida, a gente consegue fazer o contrário. A gente consegue fazer o cara que recebe a mensagem, valida e envia alguma resposta. Esse cara a gente chama de stub, que vai ser nosso serviço virtualizado. Então, no paradigma de mensagem, a ferramenta consegue trabalhar dos dois lados, tanto no cara que envia como no cara que recebe. Numa ferramenta só, você vai conseguir construir tanto teste como stub. Ok isso, gente? Isso é o Integration Test, está dentro do Test Workbench que está na máquina de vocês instalado lá. Além do ícone do rádio, vocês têm um íconezinho do Test Workbench. Para ser claro, o Test Workbench ele inclui essa capacidade de Integration Test que eu estou falando aqui. Inclui o teste para mobile, que também está instalado na máquina de vocês. Quem quiser explorar, pode explorar. Depois eu falo um pouquinho. Inclui teste de performance, outras coisas, teste de front-end que a gente não está explorando aqui. Beleza, gente? Então esse mundo é o Test Workbench. Joia? Nosso foco aqui é ali, ó, Integration Test. Beleza? E aí vamos rodar os testes. E aí você pode entrar nesse conceito de Green Build. Ou seja, o meu build, além de tudo, ele é green, ele passou no teste. Joia? Esses testes que você constrói a partir da mensagem que você tem que mandar, eles são construídos em minutos. E sem esforço de programação, porque o que você precisa saber fazer um teste desse pela ferramenta? Eu preciso saber para quem que eu mando, eu preciso saber formato, esquema, como é que eu estruturo o dado e qual é o dado efetivamente que eu quero mandar e espero receber. E a ferramenta consegue interceptar uma coisa rodando para você já ter isso tudo sem você ter que criar. Joia? Que é a parte de gravação de mensagem que a ferramenta tem. Faz sniffer em rede, usa proxy, tem uma série de recursos. Tem exit de uma série de tecnologias para simplificar esse caminho aí, para não ter nem que imputar esses dados. Beleza? Então, os builds noturnos, né, eles podem não ser publicados até que o teste de integração passe. Você pode mudar, né, a linha de raciocínio. Então, olha essa linha do tempo aqui, gente, vê se está de acordo. O que a gente está falando aqui? Que a virtualização, que a gente chama de test virtualization, ele vai te habilitar a ser contínuo em teste. O termo Continuous Integration Test, né, ele estende o Integration, Continuous Integration que vocês já tinham falado, e agora quem é contínuo é o teste. Integração contínua, teste contínuo. Beleza?
serviços, aplicações, sistemas, eles são introduzidos de forma priorizada e controlada. Vocês não concordam com isso? Quando vocês pegarem lá teus requisitos, tuas user stories lá, o que vocês vão fazer? Vocês vão priorizar o que vocês vão fazer primeiro. Eu falei com todos os grupos ontem para saber o que vocês iam construir. Pô, mas será que vocês vão construir tudo que vocês vão conseguir construir? Será que tem pensei nisso na aplicação também? Tem coisas que vocês não vão conseguir fazer, mas pode estar no requisito, e vocês vão ter que saber priorizar. Isso é importante, né? Está no raciocínio de planejamento que foi discutido ontem. Tem coisas que não vão ficar prontas. Vocês podem contar com o uso de stub para fazer a aplicação funcionar. A tua aplicação inteira não pode ser stub. Detalhe, não deveria ter stub em ambiente de produção. E vocês têm ambiente de produção. Mas antes de produção você já pode estar testando. O uso de stub é fundamental nesse sentido, para garantir que teu código vai ficar legal. Depois é só substituir o componente como está aqui, ó. O que está desenhado no slide? Eu começo com um cara que é real e outros simulados. Eles se falam. A partir do momento que outros pedaços vão ficar prontos e vocês vão dividir tarefas aí, né? E pensa num conceito maior de outras equipes e outras fábricas trabalhando em paralelo e outros builds acontecendo em paralelo. À medida que coisas vão ficando prontas, aí a gente vai substituindo o que é virtual pelo que é real e vai dando tempo. E vai testando o tempo todo. Tranquilo isso, gente? Então esse teste de integração é incremental. Aí eu fiz o roteirinho só para ficar mais didático, né, e ficar claro para vocês. Olha esse roteirinho aqui. O que está escrito lá em cima, gente? Teste de integração requer componentes disponíveis, prontos, que podem ser caros. Caros por quê? Porque pode ser um acesso externo também, pode ser um acesso de back-end que não tem janela para fazer, que é mainframe, né? Integração com algum pacote. Isso que eu estou falando, integração com pacote, serviço terceiro, está desenhado nas caixinhas azuis ali. O que eu tenho que fazer está desenhado nas caixinhas amarelas aqui. Está claro isso, gente? Componente 1, 2 e 3. Primeiro caso, eu desenvolvi aqui, ó, real, eu desenvolvi o componente 1, tá aqui. Desenvolvi o componente 1, testo ele com alguns caras virtualizados de back-end. Não é muito o caso de vocês aqui, né, mas é só para ilustrar o cenário. Tá? E aí, esse teste tem que passar. Posso dar cenários mais simples ou mais complexos para testar essa integração, né, os caras que vão estar virtualizados, o que eles vão responder. Configuração rápida e baixo custo, por quê? Porque eu não tive que, olha só, gente, RP, um web service que eu nem sei a lógica que está por trás dele, serviço de terceiro que eu tenho que pagar muitas vezes para acessar, isso é realidade, né? Tem várias integrações que você tem para órgãos tipo Serasa, Banco Central, aquilo é pago para os testes acontecerem. Então a gente tem que resolver esse tipo de cenário também. Problema para ambiente de teste, para tirar aquelas barreiras. No momento você tem que instalar muita coisa. Então a gente discutiu aqui não usar mock, usar um cara virtualizado, né, independente do build. Resolvi, para o cara de teste, eu resolvi a dependência que ele tinha com o programador. A virtualização também resolve a dependência que ele tem com a área de infra, de, pô, monta o ambiente para mim. E os dados agora bagunçou tudo. Posso virtualizar na camada do banco. Beleza, gente? E aí, a ferramenta mantém o banco para mim, de forma transiente ou persistente, aceitando as mudanças ou restartando ele sempre do início. Tem uma série de soluções que vão simplificar a vida de quem tem que testar, para tirar as dependências justamente. Então, por exemplo, primeiro caso, testei meu próprio pedaço. Olha o roteiro aqui, gente. Na sequência, alguém fez mais alguma coisa, integra com C2. Beleza, esses caras são reais, o que está para lá é virtual. Ah, falhou o teste, olha lá na direita. Falhou o teste. Né? Ups, falhou o teste. Foi rápido, fiz, mas falhou. O que eu estou fazendo aqui na sequência? Aquele cara que era real, eu coloquei virtual para poder garantir que esse C1 continua funcionando. Ele está funcionando. Virtualizei esse cara. Ele introduziu alguns efeitos, eu substituí de uma forma rápida e fácil. Não me bloqueou. Consegui continuar testando. Isso não vai me desacelerar. Não vai atrapalhar o meu andamento.
Depois, não, o C2 está pronto. Não, desculpa, aqui, ó, o primeiro teste completo do sistema. Eu coloquei isso aqui pelo seguinte, ó, pensar end-to-end, né? Estou pensando end-to-end, estou envolvendo todo mundo que eu tenho que envolver, seja real ou virtual. Do ponto de vista do componente que está sendo testado, ele não sabe se as dependências que estão atrás são reais ou virtuais. Então, eu estou fazendo um teste de ponta a ponta, todo mundo agora está envolvido, né? O serviço terceiro lá já está virtualizado também. O componente 3 estava faltando, está virtualizado aqui. Outros cenários de teste, por exemplo, pensar em incluir isso nos meus scripts de build, como está ali, ó, build verification. Depois disso, o componente 2 e 3 ficaram prontos. Então tira o stub e bota o componente real. Você tem um painel para controlar isso. Startar stub, ver quem está no ar, quem é real, quem é virtual. Continuamente, ó, eu vou integrando com os back-ends caros, que eu estou aproximando do ambiente de produção. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando a capacidade de eliminar as barreiras que existem entre desenvolver e botar em produção, passando pelos vários ambientes, passando pelo paralelismo que tem que acontecer no desenvolvimento. Então eu estou eliminando as barreiras para conseguir ter um ambiente similar ao de produção, não importa se eu tenho componentes reais ou virtualizados ali, de uma forma transparente para quem está testando o seu componente. Colocar isso, gente. E num processo que é simples de fazer, com baixo custo, com ferramenta que faz isso para você. De uma forma automatizada. Ou seja, o que a gente chama de automação de teste agora é automação e virtualização. E aí é importante o seguinte, ó, essa ferramenta que vocês vão explorar, ela é uma ferramenta que faz as duas coisas. E isso é um diferencial dela. Beleza? Vamos ver isso. Então tá aí, ó. Tudo que eu estou falando aqui, numa série de protocolos, formatos de mensagem, formatos padrão da indústria, né? Java. Só para falar mais tecnicamente aqui agora, eu posso intervir na camada HTTP, Web Service, REST, né? Uma resposta. Eu posso intervir e tenho proxy para fazer isso na ferramenta, tenho proxy JDBC para intervir na camada do banco, só uma linha de configuração você faz passar pelo proxy da ferramenta para ela entender os SQLs e as respostas e montar o teu snapshot database. Você tem proxy ou agente dentro de JVM para trabalhar, por exemplo, na camada do JNDI, substituir o cara que está sendo chamado, ou então para você, o agente para reescrever, né, usando a ideia de proxy, decorator, para reescrever para onde vai a chamada do método dali para frente, de uma forma transparente para o cara que está codificando. Né? Você tem recurso, por exemplo, para trabalhar com queue, interceptar o que entra na queue, sem você ter que criar queue a mais para fazer isso. Né? Você tem recurso para falar com mainframe, CTG, IMS Connect, dependendo da tecnologia que você estiver usando. Né? Dentro do mainframe, 6x6, ou seja, o que a ferramenta te dá? Uma forma padrão de trabalhar com N tecnologias diferentes. Porque a questão da tecnologia já está construída por dentro da ferramenta. Você vai ter uma forma padrão de trabalhar, que é com quem que eu tenho que falar, qual o formato dessa mensagem que eu troco, qual é o dado. Beleza, gente? Vou fazer uma demonstraçãozinha rápida aqui. Ó. Dá tempo para fazer? Pessoal, uma das aplicações que estava no exemplo para ver, não sei se vocês chegaram a abrir essa aplicação, estava naqueles exemplos lá, daquelas 4. Sim. Cadê o buzeiro? Opa! Aí, peguei tua aplicação, hein, cara? Eu peguei uma das 4. Né? Estava mexendo, tá dando pau, né? Peguei uma das 4. Então aqui, deixa eu fazer um refresh para ver se está ok. Tá aí. Aí nessa aplicação aqui, aí, fazer uma análise. Explica aí a aplicação. O que ela está fazendo? O que ela faz? Ela tem integração com essa API do Twitter, com a API do Cloud e com a API do Google, para usar aqui o mapinha, né? E aí o que ele faz? Ele pega algumas informações do usuário que você está procurando, como por exemplo o Cloud Score dele, número de seguidores, favoritos, um monte de informações aqui. E aí ele faz um cálculo e dá um score. Qual que é a sua influência no Twitter? Aqui o meu é 8 de 200 possível. Obrigado, Eliseu.
Valeu pela participação. Pessoal, vamos lá. Aí o que eu fiz aqui, rapidamente, ó, para fazer isso que eu fiz aqui, eu tenho um filminho já que eu vou deixar um link para você dar uma olhadinha. Então, sem dúvida. Porque isso aqui é muito simples, né? Eu incluí, com aquele elemento lá de cima, incluí essa caixinha de fora, incluí um cara que é o apontamento do server, endpoint. A ferramenta tem uma outra coisa legal, vocês veem ali embaixo, ó, visualização lógica e física. Ela separa as camadas lógicas da camada, ou seja, o que ela faz? Se você tem que fazer um teste, e esse teste em vários ambientes, fisicamente são ambientes diferentes, são servidores diferentes, vocês concordam? Mas logicamente é um conceito, é uma abstração. A camada lógica é abstração. E aí você constrói todos os testes stubs baseados na abstração e leva isso para o ambiente que você quiser, sem ter que fazer nada hardcode. Por exemplo, se eu sincronizar um WSDL é informação lógica ou física? Nome de operação, né, os parâmetros, tipo, informação lógica. O endpoint que está apontado ali no final do WSDL é informação lógica ou física? É física. Então o que a ferramenta faz? Quando eu sincronizo o WSDL, ela representa logicamente ele e pergunta em qual ambiente que aquele cara físico se refere. Para não ficar preso com um elemento físico, com o IP da máquina do desenvolvedor, né? Não ficar preso com o elemento físico. E aí eu poder, a qualquer momento, fazer isso aqui, ó. Entrar aqui e fazer alternar. Troca de um ambiente para o outro. Ele repondera os nomes lógicos, os nomes físicos do ambiente alvo. Sem eu ter que fazer nada mais. Né? Então, fica muito simples rodar o teste em qualquer ambiente. Fica muito simples criar um stub e falar, esse stub suporta ambiente A e B. É muito simples. Por quê? Porque nada está construído um elemento físico hardcode na construção. Está claro isso? Isso é uma outra facilidade. Aí eu pego esse cara aqui, por exemplo, o endpoint, venho com o botão direito aqui e falo, ó, quero monitorar esse cara, OK. Né? Aí ele adicionou para mim um endpoint ali, eu vou clicar aqui, ó, gravação. Escreveu lá embaixo, gravação em progresso. Né? Para aquele endpoint lá. Eu posso ter vários endpoints ali. Quem tiver com a checkbox na hora que eu pedir a gravação é quem eu vou estar monitorando. Esse recurso aqui eu estou fazendo com o próprio HTTP. Né? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi entrar aqui no browser, aqui na parte de rede do browser, e configurar o proxy da ferramenta, tá vendo? Eu instalei um proxy nessa máquina na porta 3128. O proxy da ferramenta, que ela traz. Esse proxy ele é capaz de ouvir o que está passando ali, ele é capaz de pegar o que está passando ali e mandar para a workstation que pediu. Então, todo mundo aqui pode apontar no mesmo painel de controle, né, onde está o proxy, e pedir, ó, grava para mim o que passar desse endpoint barra um alias ou um mount point específico, né? Eu quero gravar o que vai passar ali para eu poder pegar o que está sendo trafegado. Você fazer isso fácil, né? Via configuração de proxy. Configuração de proxy aqui está no meu cliente, mas se eu estivesse usando barramento, SOA, eu estava com essa configuração de proxy no server. Eu estava subindo a JVM com menos D HTTP proxy apontado lá. Ele já pegou, tá vendo? Pegou os dados que estão passando ali nos HTTP. Ele pegou uma série de dados, né? E no final aqui, depois que eu gravei, gente, uma série de dados, e aí eu estou fazendo aqui, eu fiz a gravação direto no endpoint para não perder tempo, tá? Mas eu posso gravar para um post específico, ou seja, se eu chegar aqui, por exemplo, e clicar nessa caixinha azul, essa caixinha azul, ela representa uma lógica que no fundo é dar um post HTTP. Então eu posso fazer gravações mais seletivas e mais ou menos seletivas. Né? E isso vale para tecnologias diferentes. Joia? Então, para não perder muito tempo aqui agora, que a gente não tem, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu fiz aquela gravação, e aí aqui na ferramenta, eu consigo... Aqui, ó, eu consigo construir testes, aqui, consigo construir testes
e eu consigo construir stubs. Tá? Vou pegar um stub que eu já construí aqui. Esse cara. E vou abrir só para vocês poderem ver a simplicidade. O stub ele responde a uma operação específica, uma chamada, que podia ser uma operação do web service, podia ser uma lógica para uma queue, podia ser um post, como eu estou fazendo aqui agora. Uma operação específica. Ele tem uma entrada com os dados, e aí eu estou passando o dado do buzeto aqui, né? Estou filtrando aqui, né? Estou pegando esse dado, estou recebendo esse dado, estou filtrando por aquele. Fazer um stub e responder só quando eu mandar aquele dado. Eu posso trabalhar, sempre que eu recebo uma mensagem, eu posso trabalhar filtros, validações. O mesmo raciocínio de teste data-driven, você tem o data-driven para o stub também. Para fazer filtros, validações, mesmo raciocínio. Então, aqui é o seguinte, ó. E o stub tem uma lógica de negócio que eu posso programar sem ter que codificar. Eu programo com wizards, dizendo o que eu envio para quem. Tudo que vocês pensarem dentro da caixa preta do teste, chamar na linha de comando alguma coisa para rodar, né? Ter um código já customizado para disparar, ter um acesso a banco para ver o que caiu na tabela, chamar um outro serviço, você faz tudo via wizards aqui. E eu tenho uma saída pré-definida aqui. Então vou botar esse stub para rodar. Aqui, eu estou dando execute nele. Gente, essa ferramenta é a ferramenta Eclipse, tá? Enquanto eu vim usando ela, eu estou explorando aquelas perspectivas que estão lá no alto ali, ó. Eu comecei numa perspectiva arquitetural para entender o endpoint, para onde que eu estava indo. Isso é outro diferencial da ferramenta, que toda a informação arquitetural, estrutural, ela é colocada uma vez só naquela visão lógica e física lá. Eu não tenho que pensar nisso a cada teste. Isso não fica preso no teste. Vários testes podem se beneficiar daquela estrutura. Depois eu evoluí para uma perspectiva que é um estudo de gravação, para monitorar as mensagens. Depois para uma fábrica de teste, para construir testes e stubs. E a última perspectiva é o lab, que é onde tem o console. O meu stub está rodando, está no ar, está pronto. Então se eu voltar aqui agora na aplicação, aqui ó, quem respondeu, gente? Foi a aplicação real, foi o stub agora, sem ter feito nada, só botei o stub no ar. Quem respondeu? Quem respondeu? Hã? Olha só, como que a gente sabe que foi o stub? Já passou pelo stub 1, tá vendo? Outra coisa, eu modifiquei a resposta. Eu posso brincar com modificar a resposta. Eu posso criar cenário negativo de teste, fazendo o componente responder o que eu quiser, para eu testar quem está na ponta. O stub, ele suporta substituição de dependência. Tem alguém que tem que ser testado e tem a dependência que eu vou substituir. Beleza? Por exemplo, o codinome do nosso amigo, codinome, buzeto, faz... Desculpa, cara, tô botando... Desculpa aí, foi muita... Foi ordem. 2 pontos. Pessoal, quem fizer isso, 2 pontos. Não, mas brincadeira à parte. Você passa a ter gerência sobre o que você retorna. E isso vai beneficiar. Eu fiz direto do browser, mas imagina que tivesse alguém acessando isso. Imagina que eu fizesse isso Tem vários grupos que vão trabalhar com REST, que me contaram ontem. Quando você trabalha com REST, qual é a dificuldade do REST? A dificuldade é que aquela URL ali, ela vai variar. Você tem que entender essa variação. A ferramenta suporta que você, aqui, naquela arquitetura, e você entra aqui na camada de esquema, tá vendo a biblioteca de esquema? E cria um esquema REST para dizer como que a URL é parametrizada. Quem que é fixo, quem que varia na URL e a minha query que vai, ou seja, entender a estrutura da URL e a estrutura da query que está escrita ali na URL e entender isso de forma parametrizada. Esse esquema permite isso. E aí, para quem for trabalhar com o REST, eu até fiz o seguinte, uma dica, tá? Eu coloquei um post, tem um post aqui que explica o passo a passo para trabalhar com o REST na ferramenta. Uma dica, tá, gente?
pensando no seguinte: eu vou conseguir construir tudo que eu preciso, ou eu preciso montar alguns stubs? Então, qual é o esforço, qual é o desafio de vocês agora para frente? Primeiro desafio pensando em teste contínuo. Poder testar rápido o que vocês estão fazendo. Gente, lembra que tem que testar, mas tem que planejar isso, tem que ter work item, né? Do que você vai testar e construir o teste. Então, que teste que eu vou fazer? Preciso simular alguém que eu não tenho? Que stub que eu vou precisar? Eu estou na minha workstation, eu consigo fazer tudo isso funcionar na minha workstation. Só que a ferramenta, ela tem uma área server, que a gente tem um servidor que o Marcelo mostrou ontem, que chamava Virtualization Server, que é para onde você publica o teu stub. Então o stub que um fez, vale para todo mundo. Joia, gente? Para todo mundo que eu falo quando a gente trabalha tanto na equipe, no projeto, né? Então, por exemplo, voltando aqui na ferramenta, aqui ó, eu consigo fazer publicar stubs, tá vendo? E esse publicar vai jogar no server. E existe um server para isso, para quem precisar disso, né? Quiser melhorar aqueles 40%, uma coisa assim, pode contar com isso, tá? Para sair da máquina, né? Aquela história, na minha máquina funciona, mas pô, bota esse cara em outro lugar, beneficia outros ambientes. Tá vendo aqueles ambientes? No menu projeto, lá você cria ambiente. O filminho que eu botei aqui mostra fazendo isso. Então você cria outros ambientes e na hora que você publica o stub, você diz para qual ambiente que ele serve. Eu consigo, lá no painel web onde eu vejo os stubs, eu consigo segregar acesso por área de interesse, para não ficar todo mundo vendo tudo que tem. Tem o conceito de domínio que está ali. Então o domínio permite uma hierarquização dos stubs para eu sempre ver o painel do domínio, para não ficar vendo um montão de stub que não me interessa. E tem a ideia de ambiente. Então você tem uma facilidade de enxergar no dashboard só o que você precisa. Joia, gente? Esse dashboard, no fundo, é esse cara aqui, ó. O agente que fez a gravação, o apontamento da regra para o proxy consumir e fazer a brincadeira. O que aconteceu na prática aqui? Eu consegui gravar o dado que estava passando e eu consegui rerotear a mensagem para o stub sem ter que meter a mão. Né? Então, quando o stub sobe, aqui agora ele já derrubou aqui, ó. Mas quando, deixa eu cancelar aqui, quando o stub starta, na workstation o stub só fica 5 minutos no ar, tá, gente? É só para você ver se está funcionando. Depois publica para o server. No server ele fica 24%. Beneficiando os ambientes que você pensou. Então, quando o stub está no ar, eu tenho uma regra de desvio, tá vendo? O roteamento vai para ele. O stub notifica o proxy. Nesse caso aqui da HTTP, no caso da DBC e em outros, ele notifica o proxy, para o proxy passar a mandar para o stub o que ele mandaria para o componente real. E quando você derruba o stub, ele tira essa regra e aí ele vai para o componente que tem que ir. Outros componentes que estão passando pelo proxy, o proxy faz pass-through. Então, a solução, ela não é só a construção, ela é de uma forma transparente como eu boto isso para funcionar. E funcionou ali. Beleza, gente? Então é isso. Né? Qualquer outra dúvida que vocês tenham, necessidade, eu vou passar uma lista de links. Nos links tem o artigo do REST, tem vídeo, né? Tem dica para quem quiser fazer, fora o que eu estou falando aqui, teste para mobile, também está instalado lá na máquina. Então tem algumas coisas a mais que vocês podem explorar. Né? Mas o caminho é conseguir construir algum teste que você possa depois fazer o seguinte, olha só, o caminho aqui, ó. Depois que eu construir meus testes, eu consigo gerar script, tá vendo? Para o teste que eu fiz. Eu consigo levantar stub e rodar teste automaticamente pelos meus groups, sem ter que abrir ferramenta para fazer isso. Beleza? Posso fazer da forma manual, entrar na ferramenta, faz, starta lá, roda, mas eu também posso incorporar isso no build. Joia, gente? Então tem coisas para vocês explorarem, vai dependendo do tempo, dá para fazer tudo sem dúvida. Mas era isso, a mensagem é essa. Ok, gente? Vamos na massa?